Durante um encontro nacional pró-armas em Brasília, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comparou professor doutrinador a traficantes. A gente tem esse trecho, vamos ver. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. A CNN procurou o deputado Eduardo Bolsonaro para que esclarecesse as declarações, mas ainda aguardamos uma resposta. Guilherme Boulos, também deputado, disse que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo Bolsonaro. Já o Ministério da Justiça pediu que a Polícia Federal faça uma análise dos discursos feitos durante esse evento em Brasília. Segundo a pasta, o objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, como incitações ou apologias a atos criminosos. Vou jogar a bola para vocês então, hein? Basília e Uribe. Nos diga, Basília, a repercussão desse caso tão sensível, hein? Olha, não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro poderá virar alvo de apuração, investigação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pelo que ele fala. Em muitas situações como esta, políticos dizem é expressão da nossa liberdade, é uma liberdade de expressão, é a expressão dos nossos pensamentos. E até tentam se utilizar da imunidade parlamentar para ficar livre de qualquer punição. Bom, pelo jogo político, mais uma vez o Eduardo Bolsonaro pode ser absolvido politicamente dessa, mas ele fica exposto para a sociedade e aí é o momento de atenção dos formadores de opinião e dos brasileiros que ano após ano, são eleitores para estas pessoas. Nós temos que observar por quais motivos as pessoas, os políticos, ganham notoriedade, por qual razão um político vira notícia. Então, são pessoas que parecem andar, vagar ali pela Câmara dos Deputados e simplesmente não produzir nada de importante para a população. Acabam ganhando notoriedade pelo que falam ou pensam, porque conflita com algum grupo, com alguém, parte para grosseria, no caso, com uma função, com uma profissão tão importante, a formadora de todas as outras profissões, que é a de professor. Essa pecha de professor doutrinador também é uma expressão que conversa Eduardo Bolsonaro com seu grupo político, né? Imaginar que os professores estão dentro de sala de aula para ensinar a cartilha do PT. E aí acaba sendo o quê? Um espaço para alimentar fake news. As pessoas que estão ali ouvindo e ele está pregando para convertidos realmente acreditam neste discurso. Por isso que ele é aplaudido. Mas quando sai da sua bolha, e aí você veja quantos professores estão sendo difamados a partir destas declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, quando ele sai da sua bolha, aí realmente a declaração ganha contornos questionáveis, né? Ganham contornos de algo que pode levar a uma investigação no Conselho de Ética ou até mesmo judicialmente. Bom, a política, em via de regra, isso é triste, acaba absolvendo deputados, seja da esquerda ou da direita, pelo que eles falam, até mesmo pelo que eles fazem. Mas o eleitor não pode esquecer. Não esqueçam estas palavras quando chegar o momento de escolher quem você quer aqui na Câmara dos Deputados. Uribe, a gente está falando daquilo que eles chamam de manutenção da liberdade de expressão, né? De você poder falar aquilo que você quer. E isso parte de uma voz que é muito atuante dentro do movimento da direita. Ele está ali no palco falando para os seus convertidos, sendo aplaudido por isso. Ou seja, é o tipo de mensagem que gera conexão com o público dele. E quem vê de fora da bolha pensa assim, opa, para lá. Tanto que agora até a PF deve apurar a fala de Eduardo Bolsonaro.
Uma prova de como o discurso da direita em relação à educação pública é superficial. Inicialmente, nós estamos falando de um país que as escolas públicas não têm papel higiênico, não tem giz de cera. E eles estão preocupados a respeito de uma eventual cartilha para doutrinar as crianças. As crianças não estão aprendendo matemática e português, porque não tem aula suficiente, porque o sistema educacional brasileiro ele é falho. Então, é pegar num assunto que não é nem ensinado, o básico não é ensinado, então se quer ir além. Outra questão é você subestimar as crianças e jovens. Eles não são papel em branco. Eles sabem ponderar o que é certo e o que é errado, o que eles pensam ou não. Nós três aqui tivemos aulas, provavelmente, com professores de direita e esquerda. Nem por isso fomos influenciados, porque o ser humano consegue ter percepção do que acredita e não acredita. Depois ele fala que os professores estão levando discórdia aos lares. Os filhos não são obrigados a pensar como os pais. Cada ser humano tem a sua independência, inclusive intelectual. Então mostra a superficialidade do argumento de Eduardo Bolsonaro. Seria melhor que ele estivesse preocupado com realmente uma educação pública de qualidade e não com uma fake news que não leva à melhora do ensino público no país. Gustavo Uribe, Basília Rodrigues e as repercussões após a fala de Eduardo Bolsonaro num evento neste fim de semana em Brasília, pró-armas.